Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo, sou professor de Tecnologia no Colégio Santa Marcelina. E hoje eu estou aqui a convite da irmã Raquel, a quem eu agradeço muito pelo convite, espero estar à altura. E uma indicação da Ana Cláudia também, minha companheira aí de trabalho no colégio. Nós sabemos que estamos no mês vocacional e o convite foi feito para eu falar dessa vocação do matrimônio. Então, é um estado que nós optamos aí, um estado de vida, onde escolhemos estar com a família e viver a cristandade dentro da família. Antes de tudo, gostaria de dizer que eu vou trazer a minha história de vida, a minha história com a família, e que isso é apenas uma história, porque nós não servimos de modelo. O modelo eu indico aí, e o que nós consideramos como modelo é a família cristã, a família exemplo, a família modelo, que é a família de Cristo, que tem Nossa Senhora, São José e Cristo como modelo perfeito. Gostaria também de colocar alguns pontos aqui, porque como o vídeo vai ficar nas mídias, então se alguém aqui lembrar do professor de outras escolas, de outros momentos, pode ficar aí se questionando a respeito do meu estado atual de católico. Porque na maioria do tempo aí de vida adulta, eu fui ateu. E dentro do ateísmo, eu costumo dizer que eu era um ateu muito sincero, porque eu buscava sempre a verdade. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. Bom, o tempo foi passando e aí eu já era batizado, mas isso na infância. Fui voltando para a igreja, assistindo missa, e foi dentro do sacramento do matrimônio que eu me encontrei. A gente sabe que vocação vem significa chamado, né? Vocatio, chamado, e esse chamado aconteceu para mim, primeiro interiormente e depois me apaixonando pela Adriana, da gente se encontrando, namorando, noivando e depois realizando o matrimônio, que é um sacramento sagrado para nós católicos. Olá pessoal, meu nome é Adriana, eu sou esposa do professor Marcelo. A gente tem uma história, ele não falou, mas nós somos primos. Então, apesar da gente não ter tido um contato quando nós éramos pequenos, a gente tem um vínculo, né? A gente já se conhece há muito tempo. Mas foi essa distância que fez com que a gente pudesse hoje construir a nossa família, né? E a gente se conheceu faz quase 15 anos, apesar de eu ter uma formação católica desde pequena como Marcelo, eu frequentava a igreja, mas isso há muito tempo. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu cheguei a frequentar a igreja com a minha mãe, eu fiz o catecismo. E depois disso eu comecei a estudar, eu tenho interesse também por estudo como Marcelo, e eu deixei a religião de lado, né? Eu sempre tive as minhas crenças, eu sempre acreditei muito em Deus, mas eu cheguei a um momento que eu não achava mais que ele estava na igreja. Eu acreditava que tudo que a gente faz de bom tinha Deus. E aí a gente se reencontrou nesse caminho, né? E a gente começou a sair. Nessa época eu não tinha a menor intenção de casar, muito menos de namorar. Só que a gente se envolveu de tal forma que era ir ou ir, né? Eu estava muito envolvida, eu me apaixonei de tal forma que eu jamais imaginei, porque os meus planos de vida, como disse Marcela, a minha vocação, eu achava que não era ser mãe, não era constituir uma família. Então eu sempre achei que eu tinha que estudar, que eu tinha que me virar. E eu comecei cedo, quis trabalhar cedo, comecei a estudar cedo e consegui, graças a Deus,
ganhei minha independência financeira e achava que a vida era justamente eu me virar, fazer o que eu tenho que fazer, e eu queria ganhar o mundo. A minha ideia era ganhar o mundo, era viajar, era ter o meu espaço e tocar minha vida sozinha. Eu não tinha essa intenção. Mas eu acho que o Marcelo veio, acho que Deus envia as pessoas e as coisas na hora certa, porque ele veio nesse meio caminho aí, quando eu tava nesse processo de independência. Quando eu conheci o Marcelo, ele era ateu, como ele disse, e eu jamais imaginei que eu ia me aproximar da igreja, de Deus, de Cristo, por intermédio dele, que foi realmente o que aconteceu. Ele começou a se envolver de tal forma que assim, me deixou um pouco... Assim, eu fiquei pensando, o que levou uma pessoa que eu sempre admirei muito, porque ele sempre foi muito estudioso, ele sempre foi muito dedicado para as coisas que ele queria aprender. E eu sempre tive ele como uma referência muito forte. Fiquei muito surpreendida com a mudança, com a transformação que ele trouxe para nossa família. E foi muito positivo, tudo que ele trouxe foi positivo. A forma de agir em casa, a forma de tratar os meninos, de me tratar, a colaboração mudou demais. Então, como eu disse, eu sempre acreditei que o bem vem de Deus. Então, se estava acontecendo tudo isso, é porque alguém tocou ele, e tocou de uma forma positiva. Então, isso me fez querer estar junto com ele, participar, saber o que ele viu, o que ele achou. E eu quis encontrar isso também. E por ele, eu consegui encontrar. Hoje, a gente tem uma família que eu considero linda. Hoje eu vejo que na minha vocação é realmente ter uma família, é ser mãe, que eu me cobrava muito, principalmente quando eu tive o Bruno. E eu vi que a nossa família cresceu, que apesar de toda essa cobrança, a gente tem conseguido trazer os meninos para uma educação sólida em relação a uma família realmente com valores, né? E graças a Deus a gente tem conseguido. E hoje eu não me imaginava, por exemplo, mãe de 3 filhos, né? E depois que a gente começou a frequentar, eu vi que o mais importante é realmente a nossa família. A gente tentar se dedicar ao máximo, entender o que Deus espera da gente e tentar fazer o máximo por Ele. E acho que a nossa família é um caminho de santificação. Eu vejo isso hoje de forma clara. Vejo que eu nasci para ser mãe, que eu gosto de ser mãe, que eu adoro estar com eles, eu adoro fazer tudo por eles. Eu entendo que a vocação, como chamado, ela não acontece uma única vez. É algo que acontece no dia a dia. É como o maná do deserto, é como a Eucaristia, é como o pão nosso de cada dia da oração. Então é o dia a dia, esse chamado, todos os momentos a gente é chamado. Basta dar o sim, basta dar o retorno, basta responder. E Deus espera a nossa resposta. A gente deu sim, disse sim para a nossa família, sim para os nossos filhos, sim para o Felipe, sim para o Bruno, sim para o Davi, e estamos abertos à vida. Eu sou o Bruno, esse é o Felipe. Eu sou a mamãe Adriana. E o papai Marcelo. E aqui... Nós estamos esperando o... Davi! Então é isso, gente. Essa é a nossa família. E essa família só existiu porque nós falamos e dissemos sim! Beijo! Tchau! Tchau!